Pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais sobre análise do preço. Aqui você aprende a fazer uma leitura gráfica que te dá uma visão para você lucrar todos os dias operando suporte e resistência, operando tendência, de acordo com aquilo que o gráfico oferece para você utilizar nos seus trades, né? Fiz uma entrada aqui, a entradinha aqui, ó, não deu tempo de gravar. Quando eu fiz a entrada, não deu tempo de fazer a gravação. Não tem problema, você que está chegando agora vai se inscrever no canal, vai ativando o sininho de notificações. Você é muito bem-vindo aqui. Como eu disse, aqui é o início da sua mudança diária, de lucro, de assertividade, de possibilidades que você tem diante do gráfico. Todas as oportunidades que você pode ter diante de um gráfico, de aprender realmente como é que funciona o gráfico, realmente como fazer uma entrada, como entender o movimento do gráfico, aqui você vai aprender com maestria. Então, a primeira entrada aqui não deu tempo para gravar, né? Acontece. Segunda entradinha aqui nesse AudiCAD. Vamos ver a possibilidade que o gráfico nos dá. Lembrando, pessoal, que hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira o gráfico geralmente ele fica mais volátil, falta de liquidez. Essa semana teve no Brasil alguns eventos, por exemplo, teve a super quarta-feira, no mundo afora aí teve alguns eventos também econômicos, e isso fez com que o gráfico chacoalhasse muito. Algumas movimentações de liquidez, muita gente retirando dinheiro do mercado, trabalhando com o Banco Central de um país jogando para o outro, ou seja, a taxação intercambiária aí de vários países teve muita mudança, muita variação, então isso interfere um pouco às vezes no gráfico. Tá lá, ó. O que não interfere no gráfico é você saber operar. Você ter uma visão gráfica que pode mudar a sua vida todos os dias, onde você sabe o que está fazendo no gráfico. Por exemplo, o que acontece, às vezes, muita gente vê um candle como esse, o que a pessoa pensa? Ah, é um candle forte, um candle de alta, olha, tá entrando pressão, muita pressão. Bom, volume ninguém nem sabe usar, né? Aí o que a pessoa pensa? Vou seguir movimento. Será? Essa é a leitura gráfica que eu quero que vocês entendam. Essa leitura gráfica que eu tento propagar uma análise correta gráfica, uma possibilidade de você entender da forma correta, aprender toda a lógica de uma movimentação, para saber realmente o que você tem que fazer no gráfico. Quando eu falo todo dia aqui que a leitura gráfica muda a sua vida, que você operar o gráfico muda a sua vida, eu não estou brincando, pessoal. Isso muda a vida de muitas pessoas. A visão que eu trago, o método que eu ensino para você entender o gráfico é algo que muda a vida de muitas pessoas, já tem mudado, já mudou a vida de muitas pessoas. Eu só tenho uma pretensão de te ajudar, só isso. Fazer com que você consiga compreender a forma correta de analisar o gráfico. Sem essas babaquices de setup, de conta tantas velas e vira, enche de linha, indicadores, não. O gráfico ele é simples, você só tem que entender, fazer a leitura do gráfico correta. Você só tem que entender como fazer a leitura do gráfico, a leitura gráfica correta, que te dá lucratividade todos os dias no mercado. É onde você vai aprender como interpretar o gráfico, você vai aprender a saber ler o gráfico, você vai aprender a operar um suporte e resistência, você vai entender como operar uma tendência e assim por diante. Então você vai ver possibilidades no gráfico, de acordo com a binárias, né? Porque aqui é binárias. Eu trago toda uma visão Forex de ação binária, onde você consegue compreender toda a movimentação e entender as entradas. Como aqui, né? Aqui eu aproveitei, já entrei com 3 taxas, hoje é uma sexta-feira, sabe como é, já expliquei no início. Aqui em AudiCAD, no mesmo ativo, eu já tinha feito uma entrada, porém, contudo, todavia não consegui gravar, mas sem problemas.
Quando eu falo isso que pode mudar a vida de vocês, pessoal, porque eu mostro sempre aqui, ó, por exemplo, agora tem essa ferramenta aqui do Threads, né, do Instagram, acho que é assim que fala, eu mostro, ó, todos os alunos, eu posto aqui, ó, olha aqui, isso aqui já postei faz 28 minutos, posto resultados de alunos, alunos batendo meta todos os dias, ó, entradas de alunos, ó que entradinha linda aqui, do José, posto aqui, ó, resultados de alunos, às vezes posto de um só, porque às vezes me chega um, eu tô ali na hora já no celular, já vou postando. Então, aqui eu posto a realidade dos alunos, mostrando para você que muitos mudam de vida, muitos mudam. Esse testemunho do Leandro aqui, ó, seria bom você ler, você que está desanimado. Olha aqui os resultados, ó, olha essas postagens, postei ontem, ó. É muita gente tendo resultados, porque é uma leitura gráfica que mostra realmente como o gráfico funciona. E você é capaz de aprender, você é capaz de aplicar, você é capaz de entender e saber como aplicar isso no gráfico de uma forma simples. Basta você seguir os passos da análise gráfica, tá? Eu estou abrindo o ativo aqui que aparentemente ele está querendo me dar uma outra oportunidade. Por exemplo, você que está aqui no canal, eu deixo um e-book inteiramente grátis para você baixar. O que este e-book traz de entendimento ou traz de aplicação para você? Este e-book eu vou falar sobre padrões de vela. Essa entradinha aqui, ó, é uma entrada um pouco arriscada, mais arrojada, tá? Mas vamos deixar rolar aí. Eu trago um e-book, por exemplo, para você entender como é que eu aplico um padrão de vela, tá? Como é que eu aplico um padrão de vela? Como é que, dentro dessa leitura gráfica, qual é o padrão de vela que eu posso aplicar no mercado? Tem um padrão de vela que eu posso aplicar, que seja melhor para mim, que seja um diferencial? Por exemplo, se hoje eu entro numa sexta-feira, o gráfico tá muito volátil, chacoalhando muito evento, muita notícia. Como é que eu aplico esses padrões? Tá lá, ó, mais uma entradinha, não mudei nem de ativo, é o mesmo ativo. Para quem entendeu aqui, ó, isso aqui é um padrão de vela. Tá, padrão de vela, você viu que eu estou seguindo o gráfico aqui, né? É um padrão de vela aplicável para eu fazer uma venda aqui? Não, não é um padrão de vela aplicado para eu fazer uma venda aqui. Porém, contudo, todavia, este outro padrão de vela que teve aqui, ó, eu posso aplicar tranquilamente. Este padrão de vela aqui, ó, que eu não gosto, você pode aplicar tranquilamente. Esse aqui, então, ó, maravilhosamente bem. Você viu que aqui, ó, esse não aplica. Agora, e esse outro padrão de vela que aconteceu aqui, ó? E esse outro padrão de vela que aconteceu aqui? Esse você pode aplicar tranquilamente. Então, eu teria aqui, ó, um padrão de vela que eu apliquei, 2, 3, 4 padrões de vela que eu apliquei, teria entrada e um que não, mas eu sabendo que eu posso aplicar. O que me faz fazer e ter esse entendimento de aplicabilidade de padrões de vela dessa forma, de forma correta, numa região correta, de acordo com a tendência, de acordo com o contexto gráfico, é entender o gráfico com a leitura gráfica. É isso que vai mudar a sua visão. Tem muitas pessoas que seguem aqui no YouTube e às vezes falam assim, poxa, Cadu, eu assisto suas aulas do YouTube, eu aplico, tem hora que dá tudo certo, tem hora que dá tudo errado, eu não consigo entender o porquê. Esse é o diferencial de quem está no treinamento. No treinamento você vai entender cada detalhe e o porquê de cada detalhe. E o diferencial, o grande diferencial, você tem um suporte diretamente comigo, onde eu vou sanar as arestas, arredondar, tirar as farpas das falhas que você tem na sua leitura gráfica, para que você realmente saiba como operar, saiba como analisar o gráfico. Então aqui, ó, existe a possibilidade real de entrada no gráfico. Aqui existe possibilidade real, aqui existe possibilidade real, aqui existe possibilidade real. Agora aqui, ó, muita gente entrou e tomou tinta. Pode ser, se pegou numa taxa boa, pode ser até que deu bom, mas tomou tinta. Olha lá como a entrada é perfeita junto com o padrão de gráfico. A entrada do padrão dentro de um contexto, fazendo a leitura gráfica correta do gráfico, na hora certa, executando o movimento na hora certa, aplicando um padrão de vela, pode ser sexta-feira chacoalhando, pode ser o último dia da semana, você tem a leitura gráfica, você tem como aprender a leitura gráfica
que te traz lucro todos os dias operando suporte e resistência. Cadu, aqui você fez uma entrada de tendência. Sim, mas eu fiz tendência operando suporte e resistência. Em AudiCAD, Cadu, aqui ó, você fez uma entrada de correção. Perfeito, aqui foi a entrada de correção. Cadu, aqui AudiCAD, você também fez uma correção de suporte e resistência? Também fiz uma correção de suporte e resistência. Então olha só, o mesmo ativo, em poucos minutos, um 5-0, essa aqui que eu não consegui gravar, o AudiCAD, depois as 3 taxas, depois a outra taxa aqui, ó, perfeito, perfeito, com tranquilidade, entendendo a leitura gráfica. Porque o que você tem que entender? O que você tem que entender? Coloca na sua cabeça uma coisa, ó. A leitura gráfica, ela é formada, leitura gráfica, por algumas regras. Ela é formada por algumas regras. Primeira regra, o gráfico possui contexto. Esse contexto tem que estar encaixado em regiões, em tendência, em velas ou candles e tem que ter fluxo do volume. Perfeito. Teve contexto, entender a causa do movimento, você vai se preparar para a execução da ordem. Você vai se preparar para fazer o quê? A sua compra ou a sua venda no ativo. Dentro dessa execução de ordem, você tem a sua gestão de capital, né? Gestão de risco, onde você vai seguir o plano que você tem ou vai fazer o gerenciamento. Isso que eu já expliquei inúmeras vezes, você só vai cometer aqui, ó, só vai fazer o gerenciamento quando a gestão de risco sai do controle. Só que na leitura gráfica, isso aqui é o último ponto. Na leitura gráfica, o que você tem que fazer sempre? Você tem que ver sempre o contexto do gráfico. Você tem que entender todas as vezes como é a região que o gráfico está trabalhando, como estão trabalhando as tendências, como as velas estão se comportando, né, os candles, os padrões, como está o fluxo do movimento do gráfico. Por isso que esses detalhezinhos aqui, ó, a gente aprende vários módulos sobre esse assunto no treinamento. Tem muita gente no YouTube que às vezes vem me trazer uma pergunta. Gente, não é porque eu não queira responder. Tem respostas que eu precisaria pelo menos de umas 2 horas para explicar para você, porque eu sou professor mesmo, eu te ensino de verdade. Não tem como eu falar assim, ó, assim não, faça isso. O gráfico é vivo. Você tem que aplicar teorias, questões padronais de movimentação dinâmica do preço, onde você vai entender a lógica do preço na região com a causa do movimento dentro de uma leitura gráfica. Então, na hora da execução da ordem da compra ou da sua venda, que é justamente no momento onde você vai acionar o seu entendimento gráfico, o que você acha que pode ser um movimento, ali em segundos pode mudar. Então a leitura gráfica ela é muito dinâmica, por isso que precisa ser afiado, entender a fundo cada setor do gráfico. Ah, professor, saiu algo fora do controle, não consegui entender algum desses setores, na hora que eu fui comprar deu ruim, foi uma volatilidade, entra gestão de risco. Aí você vai seguir o quê? Seguir um plano dentro do seu plano de risco, dentro de seguir o seu risco, você vai fazer o gerenciamento para quê? Para ficar positivo e sobreviver no mercado. Então, gente, o gráfico não é uma brincadeira de perde e ganha. É uma coisa séria, uma coisa profissional. O que eu vejo é o seguinte, se a pessoa leva a sério, ela consegue compreender o gráfico, você não tem ideia da lucratividade que é isso. Por isso que eu falo, a leitura gráfica que... se você aprender a leitura gráfica que traz lucros, ou né, que faz você lucrar todos os dias operando suporte e resistência, muda a vida sua como a vida de muitas pessoas. Sobre os padrões de candle que eu falei para você, ó, deixa um e-book aqui inteiramente grátis. O e-book está aqui para download. Onde que eu acho esse e-book para download, Cadu? Onde eu consigo esse e-book para download?
Este e-book está aqui no meu canal do YouTube. Nos links aqui, ó, abaixo do YouTube, você tem o meu WhatsApp diretamente comigo. Você tem o meu Instagram. Você tem o meu canal do Telegram. E tem o link de acesso ao treinamento. Também abaixo de cada videoaula você tem acesso a esse material, tá bom? Além desse acesso ao material, por exemplo, aqui é o meu canal do Instagram, né, que você pode, ó, mandar uma mensagem para mim, alguém já mandou. O meu canal, ó, me segue aí, pessoal, Cadu Rinaldi, ó, aqui tem o link de acesso ao treinamento, está com 60% de desconto ainda, que eu costumo sempre falar. Aqui tem resultados dos alunos. Agora com essa nova ferramenta, né, do Instagram, eu consigo colocar aqui, ó, o resultado dos alunos, eu coloco direto aqui, fica bem fácil também. Então você pode baixar aí inteiramente grátis, dúvidas, você pode entrar em contato comigo de acordo com aquilo que vem de encontro à sua necessidade. Aquilo que vem de encontro à sua necessidade. Porque isso aqui, pessoal, o gráfico é uma paixão. Eu larguei tudo que eu fazia na minha vida, que fazia de forma competente e lucrativa também, carreira, para ficar só no trading. Porque eu vi a liberdade nisso aqui. Só que liberdade, agora é 7 e pouco da manhã, eu acordei faz mais de 1h30 mais ou menos atrás, e já estou na minha segunda sessão de trade aqui. Eu praticamente não preciso fazer mais nada no dia. Você entendeu? Quanto tempo eu estou com você aqui, ó? Você viu aqui que aqui não deu para pegar a gravação. Essa entrada, ó, de CAD, essa outra entradinha com 3 taxas, mas essa entradinha com 3 taxas eu fiz praticamente um 5-0 aqui. Se você fizer a multiplicação do dólar por dia, e você viu o quanto foi o lucro agora dessa sessão. Então, coloca um negócio na sua cabeça. O povo perece por falta de conhecimento. O conhecimento tem um custo. Ah, Cadu, você está falando que para aprender eu tenho que fazer um curso, eu tenho que pagar alguma coisa? Não. Eu estou dizendo para você que todo conhecimento tem um custo. Quanto mais profundo, mais custo ele vai ter que ter. Em que sentido? É você ter pelo menos tempo para estudos. Quanto tempo mais ou menos, Cadu? 30 minutos no dia. Se você não tiver 30 minutos para estudar, pelo amor de Deus, né? Você tem que ter o quê? Disposição para aprender. Você tem que ter foco para aprender. E é claro, você tem que investir em você mesmo. Não são aulas, quando eu falo do treinamento, são aulas profundas. Aulas onde você vai interagir com o gráfico e aprender por mérito. Porque daqui para frente é mérito. Depois que você aprende, é mérito. Depois que você aprende, é uma sequência, é uma vida. Eu mostro aqui para vocês, ó, os alunos já postaram hoje, já mandaram agora para mim de manhã, ó. Aqui é o Márcio batendo meta, a Raquel batendo meta, o Marcelo batendo meta, o Jefferson batendo meta. Agora de manhã já mandou. E vários, entre outros alunos que eu vou postando durante a semana aí. Essa sequência linda aqui, ó, você pode ver o Márcio, o César falando também de gerenciamento, o Marcelo novamente. Aqui, como você viu, o José, que eu postei. Aqui o Éder, e assim por diante. Então você vê a vida acontecendo dos alunos, o pessoal tendo as responsabilidades e aprendendo como é que se faz. Se você tem interesse em aprender, você aprende, só depende de você. Tá? Existem questões técnicas, por exemplo, por que essa leitura do gráfico ela é tão importante? Porque o gráfico, pessoal, o gráfico ele é um quebra-cabeça. O gráfico ele é um quebra-cabeça. Você já brincou de quebra-cabeça? Por exemplo, no quebra-cabeça tem uma peça assim, né? Você que gosta de quebra-cabeça, eu vou ser sincero com vocês, eu não gosto muito não, tá? Mas a turma aqui em casa gosta. Então tem peças no quebra-cabeça que elas se encaixam. Não é assim? Não tem peças no quebra-cabeça que elas se encaixam? Elas vão se juntando. Então todas as vezes que você vê as peças do quebra-cabeça, elas vão se juntando. Essas peças, elas têm nome no gráfico.
Ela tem aqui, ó, a questão do contexto, onde você vai encaixar gráfico, você vai encaixar região, você vai encaixar tendência, você vai encaixar as velas. E, que eu gosto muito, quem é aluno sabe, já não consegue ficar sem, que é justamente o volume. Esse é o diferencial de trabalhar o OTC. A partir do momento que você se aprofunda, entende cada detalhe, teoria, prática, macete desses setores do gráfico, pessoal, e às vezes na sua cabeça você fala assim, pô, tendência, eu sei o que é uma tendência. Pra você ter uma ideia, eu deixo um livro para leitura aqui dos alunos, para se aprofundarem. Só o livro tem quase 400 páginas só sobre tendência, tá? Até esses dias eu acho que o Juliano aqui escreveu que ele estava lendo o livro, achando maravilhoso. Só um livro tem 400 páginas aqui de tendência. Não é obrigatório você ler, mas é para você aplicar. Só um livro sobre velas que eu deixo aqui, ele tem mais de 100 páginas, para você se aprofundar, tá? Além das aulas, o material de apoio. Para você entender regiões, tem mais um livro aqui, mais ou menos de umas 400 páginas, né? Somando aqui uns 5 livros, mais ou menos. Bom, se aqui 400 e 400 páginas, mais uns 5 livros só sobre o gráfico, que eu deixo para você, quando você finalizar o treinamento, se você quiser lendo, só os valores desses livros aqui dariam um absurdo. Aí eu deixo de presente em forma digital para você estudar. Isso vai fechando o contexto. Então, o que o Cadu faz? Ah, você precisa ler o livro de tendência 400 páginas? Você precisa ler o livro de região 400 páginas? Você precisa ler 5 livros? Você precisa ler o livro sobre vela de mais de 100 páginas para encaixar, para você encaixar aqui o seu quebra-cabeça? Não. Por quê? Porque o treinamento é justamente isso. Eu trago toda a complexidade que os livros ensinam, toda a complexidade prática, toda a complexidade teórica de uma forma simples, onde você entende que se você encaixar a região com tendência, se você encaixar velas em região com tendência e o gráfico encaixar em todos os setores, existe contexto. Tá lá. Quebra-cabeça está montado de uma forma clara, de uma forma racional e lógica. Então é uma leitura gráfica, onde você aprende a ser lucrativo todos os dias, operando suporte e resistência. Uma leitura gráfica que traz lucratividade operando suporte e resistência. Uma análise gráfica funcional, técnica, estudada, com método, onde te ensina cada detalhe no gráfico. Eu não sei nem por que eu estou falando isso, batendo nessa tecla, mas é uma forma de mostrar para vocês que é o conhecimento que muda tudo. Ah, Cadu, eu estou há 1 ano, 2 anos nesse mercado, não consegui ver mudança, não tenho lucratividade. Falta de conhecimento. Ah, mas eu estudo dia e noite. Estudo errado. Ah, mas eu já fiz 200 cursos, não tem resultado. Te ensinar errado. Você não aprendeu o correto. Você está fazendo tudo errado. Infelizmente é isso. O pessoal por aí quer que você fique na mão deles. Eu não. Eu quero que você aprenda, você venha, aprenda e siga sua vida, siga seu rumo. Eu só quero te ensinar como ir pescar. A vara e o peixe está lá. Eu vou te ensinar como pescar. Agora, o pessoal que vem com estratégia, setupzinho, linhas de sinais, robozinho, tal, ele fica com a vara e o peixe na mão, coloca você do lado do rio, dá o peixe na sua mão, às vezes, né? E aí você fica numa eterna dependência. Onde, na verdade, se você não souber como analisar o gráfico, como operar o gráfico, você não souber interpretar o gráfico, não souber fazer uma leitura gráfica correta, você não vai estar conseguindo operar suporte e resistência e você não vai ter uma lucratividade todos os dias. Tá bom, pessoal? Hoje é sexta-feira, falei até demais, não era para ter falado tanto assim, mas eu acho que de alguma forma trouxe algum entendimento para você. Vou ficando por aqui. Quem quiser vir para o treinamento a 24 horas por dia a sua inscrição, pode fazer a aquisição a qualquer momento. Fez a aquisição, recebe um link no seu e-mail para fazer a sua senha e já começar a estudar. Pessoal do YouTube, like, comentário, se inscreve no canal.
notificações, ative as notificações para você ser lembrado de todas as aulas, tá bom? Uma ótima sexta-feira, um ótimo fim de semana e eu te vejo amanhã aqui num super trade, numa super aula. Fica com Deus, beijo no coração, fui!